Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o professor de Direito Internacional, Matheus Atalânio. Qual a avaliação sobre a atuação do Brasil na ONU diante dos atuais conflitos? O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve ser reformulado? Vamos falar sobre crimes de guerra e questões humanitárias. Ainda, as alterações nas regras de nacionalidade brasileira. Estas e outras questões, a partir de agora, no programa Política. Matheus Atalânio é advogado e consultor jurídico. O convidado é professor de Direito Internacional do Centro Universitário 7 de Setembro e da Universidade de Fortaleza. O entrevistado é pesquisador do Centro de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias da Universidade de São Paulo. Matheus Atalânio também é membro do ramo brasileiro do International Law Association. E é com o professor Matheus Atalânio que converso no programa de hoje. Professor Matheus, muito obrigado pelo convite aceito. Eu que agradeço. Tudo bem? Muito bem, tudo bem. A gente, falando aqui antes do início da gravação do programa, sobre o conflito Israel-Hamas, temos também o conflito em paralelo Rússia-Ucrânia e temos o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Do ponto de vista do direito internacional e até dos interesses do Brasil, isso é bom ou é ruim, esse momento em que o Brasil atua lá na ONU? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa, Erivaldo. Eu creio que esse é um momento muito produtivo na história do Brasil, posto que casa em um momento de renovação das credenciais brasileiras, né, no âmbito das relações internacionais. Nós temos um novo governo, um governo que sempre, o governo Lula 1, Lula 2 e agora Lula 3, sempre teve uma espécie de prevalência do direito das relações internacionais na sua convivência. Sim. E eu creio que casar esse exato momento em outubro de 2023, o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança. No momento desse conflito, um país que sempre se posicionou, né, dentro da Constituição e até mesmo nos princípios implícitos das relações internacionais, sempre posicionou dentro da lei do direito internacional, da universalidade, é muito produtivo o Brasil, posto que ele pode fazer o seu papel, como muitos autores chegam a mencionar, de síndico internacional. Então é aquele, né, até cômico você falar esse termo, síndico, porque o síndico é aquela figura, né, a princípio, que ele vai mediar os conflitos, né? Então, de certo modo, o Brasil está onde sempre é esperado que ele esteja nesse exato momento. Agora, mediar é diferente de tomar posição, né? O Sim. Brasil, historicamente, se coloca ali numa posição de neutralidade, etc. Sim. Agora, a neutralidade na diplomacia é uma coisa, na geopolítica, eivada de interesses é outra. Perfeito. Faz sentido isso? Perfeito, faz total sentido. O conceito de neutralidade para o direito internacional, ele é diferente propriamente daquele conceito de posicionamento sem ter uma direção muito objetiva, sem ter um lado muito objetivo. No caso, nós não podemos, e até era algo que já era criticado na época do governo Bolsonaro, nós não podemos falar propriamente de uma posição de neutralidade, né? O Brasil ele se posiciona à luz do direito internacional. Foi assim que os princípios do artigo 4º da Constituição Federal, os princípios das relações internacionais, eles são muito objetivos quanto às limitações dos governantes dentro do próprio direito internacional, do próprio direito brasileiro. Sim. No entanto, existem também princípios implícitos, e o Brasil sempre, né, desde que o Visconde do Rio Branco ainda estava à frente, né, das relações internacionais brasileiras, enquanto ainda chefe de governo, né, num momento muito pregresso, até mesmo do próprio Barão do Rio Branco, o Brasil ele já se posicionava em prol do direito internacional. Então tem a questão, um posicionamento muito criticado, o Brasil não foi contra a Rússia, o Brasil não foi contra o Hamas. Não é tão simples assim. O Brasil o posicionamento do Brasil no plano internacional foi contrário à Rússia, porque a Rússia violou o artigo 2º, parágrafo 4º da ONU, que é basicamente a proibição do uso da força, que
que é um termo técnico para falar proibição à guerra, né, recorrer à guerra. Mas o Brasil também foi contrário à Ucrânia, porque a Ucrânia também não deixou que o direito internacional se satisfizesse. Ela agiu com as próprias mãos e ela não esperou que houvesse uma manifestação internacional para ajudá-la a sair do conflito. Né? Isso é mais ou menos o que tem acontecido agora no conflito Israel-Hamas. O Brasil se posiciona contrário a Israel, obviamente, por conta das violações que ocorrem à Palestina já há muitas décadas, ao mesmo tempo em que ele, obviamente, vai ser contrário àquilo que está acontecendo com o Hamas. No entanto, há um interesse de parte da população brasileira, principalmente da oposição, de que seja considerado o Hamas um grupo terrorista. E aí tem outras questões, como, por exemplo, o Brasil sempre se vinculou àquilo que o próprio Conselho de Segurança entendia sobre esse tema. Né? As próprias Nações Unidas entenderam sobre o tema. E as Nações Unidas entendem que o Hamas, pelo menos a princípio, não é um grupo terrorista. É de resistência por uma questão territorial. Exatamente, exatamente. É um grupo que está vinculado a uma questão territorial, que toda a questão palestina, viu, Erivaldo, muita gente não sabe, mas a questão palestina ela já chegou a ser questionada algumas vezes no âmbito das Nações Unidas, tanto na Assembleia Geral da ONU, quanto no Conselho de Segurança, quanto também, no ano de 2004, na Corte Internacional de Justiça. Então, o direito internacional já se manifestou sobre a temática, no caso, consequências sobre a edificação do muro em território palestino ocupado, 2004. Foi um parecer consultivo, ou seja, não é vinculante às partes, mas os juízes podem se manifestar à luz do que eles entendem com o direito internacional. E foi um momento em que houve uma enxurrada de críticas ao Estado de Israel, em virtude, como o próprio nome do caso já diz, ocupar o território palestino. Exatamente. Então, esse é um ponto que acaba gerando muita controvérsia, né? No entanto, há de se entender também que existem grupos que podem estar ligados, são grupos paramilitares, digamos assim, que podem estar ligados com esse tipo de grupo político, que acaba também sendo considerado, eventualmente, grupo terrorista. E aí, à luz da proximidade do Hamas, ou Hamas, né, como alguns dizem lá no Oriente, com alguns grupos desses paramilitares, dizem que esses grupos são também terroristas, né? É muito complexo a gente explicar isso, né, para uma pessoa que não é propriamente da nossa área, mas é porque existem grupos terroristas que são indicados por alguns países e outros que não são. Tipo o grupo Wagner na Rússia, né, que são mercenários, né? Mais ou menos, a gente poderia falar... Não dá para comparar, professor? Não é uma comparação tão objetiva, porque o grupo Wagner, ao que nos parece, ele é quase fantasma, né, quase, politicamente fantasma, e ele não tem um objetivo como libertação nacional, como, por exemplo, o Hamas ou o Hezbollah. Ele é um prestador de serviço para Exatamente. Ele é o que efetivamente, alguns países também já foram até condenados nesse sentido. Os Estados Unidos foi, em determinado momento, muito questionado pela sua participação, à época, na Nicarágua, né? Em 84 houve um caso na CIJ. Os contra, né? Os contra, justamente. Né? Na época do Ronald Reagan, né? Exatamente. Foi um momento em que foi muito questionado nos Estados Unidos, porque não tinha como aquele grupo paramilitar ser tão bem treinado, ter tanta facilidade econômica, né, tanta produção, tanto treinamento. E foi muito vinculado isso aos Estados Unidos. À época, eu até acho que era o Ortega já, né? Já era. Tinha muitos questionamentos a serem feitos de ordem técnica dentro do caso, porque o caso ele foi julgado, a princípio, contra os Estados Unidos, mas ele teve algumas vinculações que não transformaram digamos assim, a punição dos Estados Unidos em efetivamente o que deveria ter, o que supostamente para muitos autores deveria ter sido. Entendi. Voltando um pouquinho ao conceito de terrorismo, a gente tem aí o Hamas, que alguns consideram um grupo terrorista, outros não consideram um grupo terrorista. Só que o conceito, ele se define pelas ações daquele grupo. Sim. E aí a gente vai para Israel, que faz um ataque indiscriminado. Das 8 mil mortes, a gente tem em torno de 3 mil crianças, civis estão sendo sacrificados, ou seja, são atitudes de um grupo terrorista, só que praticado por um Estado. Aí eu lhe pergunto, existe o conceito do terrorismo de Estado nessas condições? Uma excelente pergunta, Erivaldo. A princípio, a gente tem que analisar os dois lados da moeda, né? A princípio, se analisarmos o Hamas, né, você teria que verificar qual é o Estado que estaria o Hamas vinculado. Se estivéssemos falando da Palestina, nós poderíamos pensar na responsabilidade internacional, de fato.
No entanto, para você fazer uma ligação entre o Hamas e a Palestina, não é tão simples assim. Existe um projeto de artigos de autoria da Comissão de Direito Internacional da ONU, extremamente respeitado, e é algo que eu escrevo muito, é a parte de direito internacional que mais me agrada. Então, por incrível, é uma pergunta que me deixa muito satisfeito a princípio, porque é exatamente isso que eu tenho pesquisado nos últimos 8 anos da minha vida, né? Acontece que, talvez para a Palestina fique um pouco distante, muitas pessoas têm dito já há um tempo que também não tem como o Hamas, o Hamas não é um grupo político tão militarizado quanto se parece, não é como o Hezbollah, por exemplo. É mais como o Fatah, que são outros espécies de grupos políticos, partidos políticos, organizações insurgentes para a libertação nacional. E do lado da Palestina, quem toma de conta propriamente é a autoridade palestina, não é o Hamas. Já foi, inclusive, é muito bem delimitado. A ex-OLP, né? A ex-OLP. Do Yasser Arafat, famoso, né? Yasser Arafat. Hoje, a questão é que tem muita gente falando que quem está tomando de conta do Hamas, quem que está por trás do Hamas, assim como os Estados Unidos poderiam estar dos contras, né? Naquele tempo, a lógica é que alguém também estivesse agora. Então, tem muita gente falando da possibilidade do Irã estar por trás disso, né? E quem me conhece, quem acompanha, viu, Erivaldo, as minhas entrevistas, as minhas manifestações, inclusive técnicas, eu sempre me posiciono no sentido de colocar o Irã como um país que acaba tendo muitas ações que trazem para o mundo ocidental um grande receio, porque é um país que se movimenta muito bem taticamente e que sem perceber muito, ele se torna um grande país do futuro. É um país já do presente, mas é um presente que já chega a ser futuro. E que tem um controle também político muito forte, né? Muito forte. Isso conta muito numa guerra, né? Poder bélico, tem uma economia muito vinculada a questões militares. Então, se nós pensássemos efetivamente que o Irã estaria por trás disso, nós poderíamos gerar uma responsabilidade do Irã na Corte Internacional da Haia. Né? Então, isso poderia acontecer. Do lado de Israel é que é mais objetivo. Aí você não tem muito o que falar, né? Porque você, de certo modo, você está falando de um país que está abertamente bombardeando. Que declarou a guerra. Né? Declarou a guerra a um grupo terrorista. É muito difícil você... É uma coisa que era para ser regulada a princípio, Erivaldo, não sei se você já percebeu, mas era a princípio no plano interno. Não era para a gente pensar no plano internacional, porque o Hamas, a princípio, não é um grupo, não é um país. Né? O Hamas não é a Palestina, por mais que seja o que muita gente está tentando pautar isso recentemente, não é tão simples assim. São grupos que tentam, de certo modo, e aí vem um conflito histórico, territorial, político hoje em dia, principalmente, também religioso, que prega quase que o Islã não deixaria que o judaísmo assumisse aquela região, nem o judaísmo deixaria que o Islã assumisse aquela região. Certo. Professor, havendo um conflito generalizado na região ou em parte do mundo, a gente poderia apostar na ideia de que seria ou que será uma guerra entre teocracias, no caso lá do islamismo, dos ayatolás, e democracias, ou não é tão simples, não é tão desse jeito? Não Citando aí o Irã, sim. Não é que... Bom, já houveram momentos específicos em que a gente poderia talvez pensar em movimentos totalmente... de civilizações. Né? Totalmente antagônicos, né? O Samuel Huntington falava que em algum momento aconteceria isso e talvez ele não estivesse propriamente errado na sua teoria. Eu acho que nesse momento, existem três momentos de estudo na guerra, na minha ideia, viu, Erivaldo? O primeiro é você investigar quais foram as potenciais causas, porque as causas podem estar vinculadas até à própria solução. Aquele contexto atual da guerra, então nós já temos dois momentos de estudo diferentes, né? Um momento de entender as causas, entender o que está acontecendo no contexto atual. A gente só não pode prever o futuro. Então, é uma resposta muito incapaz de responder a sua pergunta, porque a gente também depende de muitas coisas que podem acontecer. Mas, a princípio, não seria uma loucura a gente dizer que o mundo se dividiria em dois lados e talvez o Oriente estivesse do lado contrário à liberdade, por assim dizer. É uma forma um pouco maniqueísta de enxergar o conflito, né? É uma forma um pouco limitada, é um pouco do que se tentou fazer à época da Guerra Fria, né? Acho que não é propriamente o lado que a gente deve olhar, questões ideológicas propriamente ditas, mas não é algo que a gente deve descartar. Entendi. Para a gente concluir esse bloco e retomarmos daqui a pouquinho, professor,
quando o senhor falou aí em Oriente, a gente remete logo à ideia da China, que é membro permanente do Conselho de Segurança, juntamente com a Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos, né? São esses 5. Sim. O veto no Conselho lá, entre esses 5, faz sentido no tempo de hoje? Bom, Erivaldo, desde que eu comecei a estudar essa matéria, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu vejo que não faz, para mim, o menor sentido você manter esse tipo de premissa e possibilidade para alguns países que mantiveram, tudo bem, ganharam a guerra, são os considerados 5 grandes, né? São os países que efetivamente colonizaram um novo mundo e têm poderes econômicos, bélicos, enfim, estrutura política, territorial e etc., realmente muito acima da média. Mas a gente também não pode achar que não existem outras representações políticas, né? Desde os anos 60, a própria ONU, que teve a problemática de não conseguir trabalhar muito durante a Guerra Fria, sim, ela foi muito conhecida por ter o movimento de descolonização, né? Que é o que gera hoje a política de decolonização. Então, nos anos 60 e 70, basicamente, muitos países, todos aqueles que basicamente tentaram se tornar independentes, conseguiram, né? Aos trancos e barrancos, com muito sangue derramado, com muita morte, com muita violação de direitos. Todos os países que tentaram se tornar independentes, alguns com 70%, 60% da população sofrendo violações de direitos, a maioria dos países se tornou colônia. Então, ao longo do tempo, a questão da representatividade começou a pesar muito. Né? Hoje a gente fala muito da representatividade de indivíduos, né? Mas também tem a representatividade de países. E já não é hora de a gente ter um país do continente sul-americano, do continente africano, por assim dizer, ou até mesmo outro membro de um outro... Aqui da América do Sul, né? Aqui da América do Sul, principalmente, né? E desde a época que o Conselho de Segurança foi criado, o Brasil sempre foi quisto como 6º membro, né? Então, o trabalho da delegação brasileira, que funda as Nações Unidas, basicamente, lá com Oswaldo Aranha, Ciro de Freitas Vale, Luiz Martins de Souza Dantas, foi um trabalho muito bom, né? Mas, assim, quando você vai fazer uma análise pregressa, e aqui eu utilizo as palavras do embaixador, nosso ex-chanceler Mário Gibson Barbosa, no livro dele, que é uma maravilha, né? Na diplomacia, o traço todo de uma vida, né? Ele faz uma paródia aos ideais de Joaquim Nabuco, que é um dos meus grandes literatos, né? Um dos que eu mais gosto, particularmente. E ele fala basicamente que a questão é que talvez, é como se o Brasil tivesse o poder de demandar, né? Propriamente, ele tivesse a carta para demandar a entrada no Conselho de Segurança, mas ele também, à época, não soube se utilizar da maneira objetiva, né? Hoje eu acho que o Brasil não tem a carta, mas o Brasil saberia se utilizar de maneira muito objetiva. Entendi. Eu acho que é mais ou menos isso daí. Muito bem, ficou claro, professor. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Otimista, no programa Política, com o professor de Direito Internacional, Matheus Atalânio. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Matheus Atalânio, que é professor de Direito Internacional. Professor, como lhe encontra nas redes sociais? Bom, Erivaldo, as minhas redes sociais são instagram.com, @mateus, com th, .atalânio. O mesmo está lá no Twitter, no LinkedIn e no resto das redes, né? Eu sempre estou me posicionando aí, objetivamente, sobre temas políticos, sobretudo a nível de política internacional, que eu acho que é a princípio, aquilo que me dá mais prazer. E, eventualmente, também estou sempre nas universidades, sempre contribuindo muito com a academia, que é onde eu acho que eu me situo muito bem. Muito bem. A propósito de internet, antes do início do programa, a gente conversava sobre os palpiteiros, né, que na internet tem para tudo, né? Sim, é verdade. E aí, sobre esse conflito Israel-Hamas, também, de vez em quando, passa alguma coisa ali, aí eu fico pensando nos especialistas, se estão gostando, se estão sofrendo. Como é que você avalia esses conteúdos, professor? Essa é maravilhosa essa pergunta, Erivaldo. Eu conversei com eu tenho alguns mestres, né? Acho que todos os professores desse país, eles acabam tendo alguns mestres que eles acabam se inspirando, né? E esse era um tema, a questão Israel e Palestina, hoje Israel-Hamas, né, nesse contexto,
era uma temática que eu não queria me manifestar tão abertamente em virtude de potenciais vinculações políticas a contextos locais, né? Então eu fiquei muito na surdina, eu até manifestei meu desinteresse de participar de algumas entrevistas em virtude justamente dessa questão. E eu falei isso para um dos meus professores, meus grandes professores lá da Universidade de São Paulo, que é o professor Paulo Borba Casella, e ele me falou justamente o contrário. Foi basicamente eu falando que eu não queria por isso e ele dizendo que eu deveria justamente por isso. Porque hoje em dia, Erivaldo, parece que é um momento da nossa história, enquanto nação, enquanto humanidade, que há uma facilidade muito grande de manifestação da liberdade de expressão, de pensamento, mas isso é maravilhoso. Mas parece que as pessoas que tecnicamente estudam e se comprometem com as disciplinas ao longo do tempo, elas não têm se manifestado tanto, ou talvez elas não tenham tentado manifestar suas ideias tão didaticamente na grande mídia, tanto em mídia escrita, tanto em mídia de vídeo, tanto em programas, entrevistas como essa. Muita gente tem ficado um pouco fora dos holofotes e tem dado espaço para aqueles que a gente chama, que estão chamando por aí de especialistas de internet, de Instagram, né? São pessoas que muitas vezes conhecem o tema de maneira muito superficial, que viram alguns vídeos, que viram algumas mídias, às vezes até estrangeiras. Dão uma brechada no Wikipedia, né? No Wikipedia, e acabaram nunca propriamente estudando a matéria a nível acadêmico, né? Não conhecem propriamente os grandes estudiosos da matéria. Eu tenho, por exemplo, um grande estudioso que eu conheci em Paris, que é o Pascal Boniface, que a época que eu conheci, em 2016, ele já falava que a questão da internet, da democracia digital, ela ia trazer uma certa problemática nesse sentido. O Humberto Eco disse isso Humberto também, Eco apanhou também demais, isso. né? É verdade, é verdade. As pessoas acabaram deixando muito espaço para que pessoas que não têm o conhecimento devido acabem se manifestando. Por isso que o seu professor lá na USP disse, vá lá e faça. Ocupe o espaço. Exatamente. Porque senão é pior, né? Porque senão é pior. E ele mesmo tem, eu acho que na última, acho que 2 semanas atrás, ele deve ter participado de umas 20 entrevistas. Então, assim, é muito particular um professor titular da USP ainda, o professor Paulo Borba Casella, tá se manifestando de maneira tão... porque não adianta você querer dizer, são 5 entrevistas, 5 horas de entrevista por dia, é muito cansativo. E ele está se posicionando assim em virtude, obviamente, de um interesse acadêmico muito acima do que é devido, do que é necessário. É um bom combate, viu? É necessário, é necessário, né? Eu tenho visto nas mais diversas mídias pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento específico não estou dizendo que não tem na vida ou em outras áreas, mas nesse tema específico, é um tema que realmente exige um conhecimento mais profundo. Exatamente. E é claro que tem pessoas se manifestando de maneira positiva, mas eu acho que esse espaço público ele tem que ser mantido por pessoas que têm manifestado o interesse em se posicionar de forma pragmática, de forma isenta, de forma a fazer algo que eu sempre falo para meus alunos, a forma a seguir a exegese. Entendi. Que aí é muito difícil imagina você se desvincular de suas paixões pessoais, ideologias morais, políticas, religiosas, então é muito difícil efetivamente. Então é um trabalho sempre de pisar em ovos, mas como eu acho que quem é professor, Erivaldo, acaba entendendo que isso é um pouco da nossa missão enquanto acadêmico. E aí se você não fizer isso, eu acho que o carão, entre aspas, que o professor Casella me deu foi muito digno e é o que eu admito para você, que é o que está me fazendo me movimentar e ter vindo aqui no seu programa com muito prazer. Bem, a gente agradece por isso. Voltando aqui um pouco ao nosso tópico do Conselho de Segurança da ONU, né? Nós temos lá os 5 países membros, todos eles têm tecnologia nuclear, né? Sim. O Brasil é pretendente a esse conselho, não tem essa tecnologia, pelo menos do ponto de vista de ogiva, pronta para usar, sim, etc. Sim. Esse seria o primeiro ponto da pergunta, né? Se isso acaba sendo um critério, né, para que um país, melhor dizendo, passe a ser membro desse conselho. O segundo ponto, professor, é aquela história, aquela provocação de que unilateralismo que os Estados Unidos geralmente promove é porque ele tem força bélica, força econômica. Isso também entra como critério? Certo, perfeito, Erivaldo. A princípio, a mudança no Conselho, porque assim, o Conselho de Segurança ele foi criado e já houve uma alteração dentro do Conselho, né? Eram 5 países membros e 6 países
membros rotativos, né, não permanentes, e houve essa modificação para ficar 5 permanentes e 10 não permanentes, né? O grande objetivo daqueles países, que é o objetivo, na minha opinião, mais próximo de ser alcançado, que é do G4, é aquele que visa colocar o Brasil. O Brasil seria, efetivamente, hoje ele se coloca, ele se posiciona internacionalmente como 6º membro, além de Alemanha, Índia e Japão, que são outros países também que têm, não vou dizer propriamente países em desenvolvimento ou países emergentes, porque seria uma loucura chamar Japão a terceira economia do mundo, ou então a própria Alemanha de países emergentes, mas são países ali que têm aspiração e eu diria que têm poder político também para entrar, né? Continuaria um número ímpar, teria uma modificação do poder de veto, né? Teria um período de adaptação, digamos assim, do poder de veto, em que, salvo engano, ninguém poderia se utilizar do poder de veto em um determinado período. E essa proposta ela é muito benquista por todos, né, a princípio, mas existem limitações de ordem política. Porque qualquer tipo de movimentação no Conselho de Segurança é uma movimentação de mudança na ordem de poder internacional. E aí, os Estados Unidos, de um lado do mundo, eles sempre se posicionam como líder do mundo livre, né? Líder da democracia, né? Tanto os presidentes dos Estados Unidos... Alguns chamam de xerife do mundo, né? É o xerife do mundo, né? Eles se posicionam muito nesse sentido. Então, se qualquer um desses países tiver um posicionamento muito diverso deles, ou acabar se vinculando muito mais ao outro lado, talvez não seja interessante para ele. Do mesmo modo que a China ou a Rússia, talvez, também não entendam nesse sentido, né? O Brasil, ele teve um posicionamento muito interessante recentemente, que foi criticado por muitos, né, dando a possibilidade da Argentina, por exemplo, se unir ao BRICS, né, um outro país da mesma região e tudo mais, acabar se unindo ao BRICS, acabaria significando, de certo modo, uma perda de poder para o Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela declaração da reunião dos BRICS, do Conselho de Ministros dos BRICS, ela colocou basicamente o Brasil em uma posição muito interessante, porque ela manifesta dentro da resolução o posicionamento do BRICS, e aí tem China e tem Rússia, por exemplo, que são países que obviamente são manda-chuvas, digamos assim, nesse debate, no sentido de adicionar o Brasil. Então foi um movimento político chamando o apoio da Rússia e da China para o Brasil na ONU. A princípio, basicamente princípio, não abertamente, digamos assim, mas foi o que pareceu para os analistas de relações internacionais. Entendi. Sobre a tecnologia nuclear? Sobre a tecnologia nuclear e sobre as questões bélicas, né? A gente não pode propriamente dizer, Erivaldo, que questões bélicas militares propriamente são a única coisa que se liga ao Conselho de Segurança. É fato que o próprio nome, né, Conselho, na Liga das Nações chamava de Conselho, agora são no Conselho de Segurança, porque ambas os órgãos, né, que passam de Conselho para Conselho de Segurança, eles efetivamente são os mais importantes da ONU por conta dessa vinculação a questões de defesa, segurança, questões propriamente bélicas, armamentistas. É fato que tem essa vinculação, mas eu não poderia dizer propriamente que o fato de ter ou não ter energia nuclear, ou de ter poderio bélico ou não ter poderio bélico, seria totalmente vinculante para um país entrar ou não entrar no Conselho de Segurança. Entendi. Existem outros pontos que a gente poderia pensar. Pois não. Aí questões econômicas, manifestação política, uma manifestação política... O histórico de conflitos a também. nível internacional, o histórico de conflitos, claro. O Brasil ele se posiciona de uma maneira muito, muito rasa e muito interessante para entrar no Conselho de Segurança, porque o último conflito que nós entramos de maneira objetiva foi na Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, e anteriormente foi em 1865, na Guerra do Paraguai, em 1865 a 1870, e o Brasil, em virtude do bom trabalho, né, do José Maria da Silva Paranhos Júnior, aquele que o nosso patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, ele delimitou muito bem todo o território brasileiro, ele delimitou muito bem, de modo que nós não precisamos mais nos envolver em tantos conflitos territoriais, né? E como você já está vendo, no próprio contexto de Israel, Palestina, Ucrânia e Rússia, a questão territorial é sempre algo que é muito... pólvora do lado de uma região onde faz fogo muito rápido. Entendi. Entrando num ponto aqui mais delicado da guerra, na verdade o mais dramático, que é a questão humanitária, né? Você assiste àquelas sessões da ONU longas, muita gente ali destilando o seu protocolo diplomático. Sim. E do outro lado do oceano, lá na Europa, no Oriente, muita gente morrendo, crianças inclusive. Como que o direito internacional vê essa questão humanitária, professor? Acho que esse é o tópico mais sensível, obviamente, da fala de qualquer professor nesse momento agora,
porque as Nações Unidas, obviamente, desde a sua criação, elas tiveram 3 objetivos principais: a manutenção da paz, a cooperação internacional e, propriamente, a solução pacífica de controvérsias. Então, é uma situação em que não houve a solução pacífica de controvérsias, né? Inclusive, uma das grandes críticas, né, ao Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel, é que em determinado momento ele cortou o canal de diálogo, de debate entre Israel e Hamas. E muita gente está dizendo que isso foi crucial, porque ele estava negociando, de fato, com o mundo árabe, tinha uma minuta de acordo com a Arábia Saudita, que seria talvez o maior acordo de paz da história da região, mas ele não se atentou para algo muito simples, Erivaldo, que quando não há a possibilidade de você conversar, a possibilidade de você dialogar, você dá a possibilidade do conflito acontecer. Então, esse erro de natureza, me parece, política, militar também, mas principalmente política, ele acaba levando à situação que nós temos hoje, né? Nós temos uma violação do direito internacional, de entrada em territórios que não são propriamente israelenses, e aí vem a questão: Israel não reconhece a Palestina não conhece Israel, é uma região de conflito eterno. Existe uma violação sendo cometida atualmente pelo Estado de Israel, que é basicamente você retirar a possibilidade que o povo que mora em Gaza, basicamente, que é uma região em que moram muitos palestinos, que eles tenham a possibilidade de obter água potável, alimentação, energia elétrica. Então, são coisas muito ligadas à dignidade humana. E ainda, em outras palavras, na prática, expulsando os palestinos do norte do território, Exatamente. Né? Avisando que vai ser bombardeado, etc. Avisando que vai ser bombardeado. E não espere que, quando terminar o conflito, eles vão dizer para os palestinos voltarem. Eles, inclusive... Esse é um ponto muito... Né? Que faz com que os palestinos resistam, né? Exatamente. Porque Porque pode de fato... não ter volta, né? Porque muito provavelmente não vai ter volta, a não ser que exista uma coalizão internacional com o objetivo não propriamente bélico, mas político, de estabelecer aquilo que eu acho que é a situação mais... Eu não estou dizendo que é uma situação possível, que é uma solução possível, mas é uma situação digna, que é a criação de 2 estados, né? A criação de 2 estados independentes, com Jerusalém sendo uma cidade internacional. A questão que eu acho que poderia ser questionada, ou melhor delimitada, seria quais seriam as porções de terra que poderiam ser melhor delimitadas, né? Não foi interessante para a Palestina em 45, até porque é um território que há muito tempo já era palestino. Em 67 também não deu certo, nos últimos anos também não deu certo. Tentou-se fazer o acordo de paz, com o que a gente já falava, o Yasser Arafat e o Yitzhak Rabin. Foi morto Yitzhak Rabin. Na época do Bill Clinton, né? Foi. Até aquela foto... Tem uma foto icônica, né? É. Foto icônica. E acho que a tentativa do Estado de Israel de fazer um movimento de paz na região, nesse momento, nós infelizmente não conseguimos chegar nisso. E acaba que tem muita gente sofrendo agora por questões muito piores do que somente questões humanitárias. É uma situação de violação de direitos humanos muito grande. Porque esses indivíduos estão com dificuldade até de cruzar as fronteiras. Então, vai ter um problema de refugiados enorme. Até o acesso de mantimentos, Até remédios. o acesso de mantimentos, né? Cerca de 160 caminhões com mantimentos das Nações Unidas. Só passou 57, isso há 3, 4 dias atrás. Então, assim, por que tem essa limitação tão grande? Há relatos de que médicos estão fazendo cirurgias, amputações, etc. Sem equipamentos. Sem equipamentos, sem anestesia, sem nada. Sem energia elétrica. Para mim, o que eu acho que é mais doloroso para mim são esse tripé. Falta de a possibilidade de ter alimentação, energia elétrica. Energia elétrica tem dias que não está sendo entregue energia elétrica, né? Não é 4 horas por dia, não é 6 horas por dia. Porque mesmo em momentos tradicionais, eram 18 horas por dia de energia elétrica. Mas tudo bem, no momento que você está dormindo ali, talvez né, seja minimamente aceitável diante de um contexto de conflito e tudo mais, não do ponto de vista humanístico, mas do ponto de vista, sei lá, econômico, etc., como eles falar, mas você ter uma limitação tão drástica de energia, de alimentação e, sobretudo, água potável, me parece ser muito maior do que é necessário, né? E o pior é que Israel não permite os corredores humanitários. Exatamente. Não quer os corredores humanitários, e o Brasil, na própria tentativa do Brasil de resolver isso no Conselho de Segurança, ele coloca área de proteção humanitária, numa tentativa de gerar um termo um pouco mais aceito, né? Que seja mais interessante para ser aceito todos os países. Todo mundo aceitou, menos os Estados Unidos, que foi contrário à posição brasileira. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o professor Matheus Atalânio, conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está no programa Política, na TV Otimista, que recebe hoje o professor de Direito Internacional, Matheus Atalânio, que também está na internet. Sim, Erivaldo. Minhas redes sociais é Matheus com TH, espaço Atalânio, Matheus.Atalânio no Instagram, Matheus.Atalânio no Twitter, canal Matheus Atalânio no YouTube e principalmente LinkedIn, que eu me posiciono inclusive em outros idiomas, né, para tentar fomentar um pouco, né, dessa nossa área específica, que principalmente vindo do Ceará, né, que é uma área que o direito internacional, as relações internacionais, já há um tempo elas têm ficado muito acanhadas, em virtude de outras áreas. Né? Verdade. A propósito de direito internacional, de idiomas e do contexto da ONU que a gente está aqui abordando no programa, há algumas línguas, alguns idiomas que são chamados diplomáticos, né? Sim. Que são usados oficialmente lá na ONU, né? O português não faz parte dessa lista, né? Não. As Nações Unidas, Erivaldo, elas têm 6 línguas que a gente chama de, acho que o melhor termo é oficiais, né? Que é inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. Não é propriamente um preconceito, é simplesmente uma questão de que são línguas mais faladas, a nível de nível populacional de pessoas mesmo. Então, de alcance. Inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. Entendi. A língua portuguesa, salvo engano, na última vez que eu vi, ela estava em 9º lugar no mundo em representatividade. É uma língua com alto grau de representatividade, né? A língua portuguesa está em 4 continentes, né, a princípio, em virtude das ex-colônias que Portugal deixou ao longo dos tempos. E eu não poderia dizer que é uma língua desprestigiada. Não, é uma língua não desprestigiada. A questão é que o português ele tem muitos adeptos no Brasil. Né? Em outros lugares são territórios menores. Né? Seria muito diferente, por exemplo, Estados Unidos, que tem território gigantesco, e o Canadá também é um outro território muito grande, e tem vários países na África que tem. Sim. Não temos a mesma representatividade, mas não, é uma pergunta muito comum, inclusive, não significa propriamente dizer que é uma espécie de preconceito. Entendi. Isso, de alguma forma, afeta o direito internacional brasileiro ou isso passa ao largo? Isso é uma pergunta muito boa, Erivaldo. Nós aqui no Brasil, e eu vou ter a possibilidade de falar isso em mídia televisiva, então você me deu até uma oportunidade. Aqui em Fortaleza nós tivemos 2 grandes nomes que mudaram a história do direito internacional brasileiro. Né? Um deles foi Clóvis Bevilacqua, né? Lá de Viçosa do Ceará, que é o que nomeia o nosso fórum aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. E Clóvis Bevilacqua fica muito conhecido pelo seu trabalho em direito privado, direito civil propriamente. Né? Mas muita gente não sabe que ele foi uma das pessoas que melhor delimitou o direito internacional nesse país, tanto público quanto privado. Ele tinha objetivos conhecimentos objetivos muito bem trabalhados, estabelecidos na cabeça dele. Ele foi contemporâneo do Rio Branco? Não, foi depois, né? Ele foi, não sei, mais ou menos ali na mesma linha. Mesma geração, posto quase, que né? Ele foi, ele diria que era um pouco depois, né, digamos assim. Isso. Mas ele, digamos que ele bebeu da mesma fonte, por assim dizer, de direito internacional desses autores, né? Ele foi o consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores mais longevo. Né? Ele teve mais de 15 anos como como consultor jurídico do nosso país. Que esse termo consultor jurídico, a princípio nós pensamos que são coisas de cunho privado, né? Mas na realidade o consultor jurídico do Ministério significa dizer que ele é o advogado do Brasil para temas internacionais. Entendi. E o Clóvis Bevilacqua, a princípio, ele não teve um estudo propriamente feito no exterior, por mais que ele tenha tido, obviamente, uma fonte do exterior. Então, o direito internacional ele tem uma vinculação muito grande com a França, pelo menos aqui no Brasil, nós até teve uns artigos no blog da International Law Association brasileira, né, que é um órgão que eu com muita honra faço parte, né, já há mais de um ano. Houve um artigo que tentava investigar qual era a origem do direito internacional brasileiro, o nosso posicionamento. Né? E o nosso posicionamento, ele cresce de outro, não só do Clóvis Bevilacqua, mas totalmente inspirado por ele. Você citou 2, né? Clóvis Bevilacqua é um deles, e o segundo é o embaixador Hildebrando Dacioli, da família tradicional aqui do estado de Ceará, Tomás Dacioli, senador Pompeu, né? A família
família muito tradicional aqui do nosso estado, né? E ele foi um dos filhos que foi diplomata brasileiro, foi professor daquilo que vem a se tornar a Universidade de São Paulo, foi embaixador do Brasil junto à Santa Sé, então ele ficou muitos anos lá vinculado ao Vaticano, né? Mas ele nunca deixou de publicar, nunca deixou de se posicionar. E atualmente o professor Paulo Borba Casella continua os trabalhos dele, um manual que foi criado, foi escrito, foi publicado pela primeira vez em 1957. Hoje, o professor Paulo Borba Casella atualiza os trabalhos do embaixador Hildebrando Dacioli, que foi quem criou, ou melhor, quem repaginou o Instituto Rio Branco. É alguém que pelo fato de ser meu conterrâneo, eu admito que me dá muita felicidade de estar lá estudando com o professor Paulo Borba Casella e falando propriamente naquilo que o embaixador Hildebrando Dacioli fez. Entendi. Esses autores, por mais, Erivaldo, que eles tenham esse posicionamento internacional muito objetivo, eles beberam em fontes estrangeiras. Mas uma coisa que é muito interessante é que muita gente não sabe, o Brasil ele tem um posicionamento crítico e muito objetivo em direito internacional. Diferentemente de muitos países que têm ideais muito clássicos ou muito vanguardistas, o Brasil ele tem um posicionamento muito interessante. Nem é um posicionamento conservador demais e nem um posicionamento tão vanguardista. Entendi. É um posicionamento dotado de pragmatismo, mas que entende que o direito internacional ele precisa passar por uma mudança a nível principalmente de representatividade para que ele tenha mais eficácia. Fechando aqui um pouco essa lista de notáveis, a gente colocaria também aí nessa galeria Rui Barbosa? Colocaria sim. Colocaria sim. O Rui Que Barbosa atuou junto ao Haia, né? Muita gente chama ele, né, o Águia de Haia, né, em virtude dos trabalhos dele junto às conferências da Haia de delimitação, principalmente questões relativas ao direito internacional humanitário, né? Então, é muito comum nesse conflito atual os estudiosos estarem falando Israel cometeu crime de guerra, Israel cometeu crime contra a humanidade, o Hamas comete terror. Toda essa delimitação, pelo menos a delimitação que nós decidimos seguir atualmente, em virtude das convenções de Haia e de Genebra, relativa ao direito internacional humanitário, que nada mais esse nome é tão bonito, né, direito internacional humanitário, nada mais é do que o direito aplicável dentro de um conflito armado. Não é antes, não é depois, é do momento em que começam as hostilidades até o momento que cessam as hostilidades. É um gatilho ali para começar. Exatamente. É o gatilho para a gente falar que naquele momento ali vai vigorar o direito internacional humanitário. Entendi. E o Rui Barbosa fica muito conhecido por isso e fica muito conhecido também pelo posicionamento brasileiro, né? O posicionamento brasileiro do Barão do Rio Branco, no momento em que ele decide deixar de ser pró-Europa, mas ser mais pró-Estados Unidos, era de que nas conferências da Haia, tudo que não houvesse um consenso objetivo, que seria basicamente nada, né, você iria para o lado dos Estados Unidos. Mas o Rui Barbosa, que era quem estava chefiando a delegação jurídica, propriamente dita, junto com o Epitácio Pessoa, que se torna juiz da Haia no lugar do Rui Barbosa, que falece, e se torna presidente da República em momento oportuno, a delegação não aceitou a sujeição nem aos europeus, nem ao lado europeu propriamente, nem ao lado dos Estados Unidos. Então, aquele discurso eloquente do Rui Barbosa deixou as pessoas totalmente estupefatas naquele momento e concedeu a ele esse título de o Águia de Haia. E aí tem busto do Rui Barbosa em vários lugares do mundo, Nações Unidas, e aqui no Brasil também. Ele não é um dos 3 patrões da diplomacia brasileira, não era diplomata de carreira propriamente, era um indivíduo que trabalhava dentro da diplomacia brasileira enquanto membro do corpo técnico. Entendi. Então, a gente pode dizer aqui, meio que sintetizando, que o Brasil, embora não esteja no Conselho de Segurança da ONU de forma permanente, embora a língua portuguesa não esteja na lista de diplomas ditos oficiais, é um país que está ali sendo respeitado quando o assunto é direito internacional, né? Sim, tanto direito quanto o posicionamento de geopolítica internacional. Eu poderia dizer que o Brasil, sem nenhuma dúvida, se posiciona muito bem no plano internacional. Atualmente, muitos colegas, né, acharam que o posicionamento brasileiro, dentro já da presidência do Conselho de Segurança, ter colocado essa proposta em jogo, foi uma jogada de mestre. Porque é claro que esse tipo de política um pouco mais ousada, ela coloca o país também em um certo grau de risco, né? Isso. Poderia ter saído uma situação em que o Brasil sairia brilhante como o líder, o mediador dos maiores conflitos que pode se desenvolver nos maiores conflitos da história, né, do nosso planeta,
ou, ao mesmo tempo, poderia ter saído de maneira vexatória. Mas nem foi o caso de um e nem foi o caso de outra. Porque a proposta brasileira, a meu ver, foi muito boa, agradou gregos e troianos, agradou... os diplomatas brasileiros, efetivamente, são muito bem preparados, isso é a nível internacional, os diplomatas brasileiros são reconhecidos, e eles possuem, de certo modo, uma prevalência na compreensão do posicionamento brasileiro, de síndico. Então, eles tentaram, de certo modo, fazer um texto em que possibilitasse tanto Estados Unidos, quanto Rússia, China, Reino Unido, França e além dos outros membros, de entenderem que a única coisa que tem que ser feita nesse momento, em virtude de tantos civis sendo mortos, seria uma espécie de cessar-fogo rápido até que houvesse uma nova estratégia de tentar resolver esse conflito. Entendi. A atuação do Brasil nesse episódio específico, nesse conflito específico, Israel-Hamas, até pelo fato de ser presidente do Conselho, está ajudando o Brasil ou atrapalhando na intenção de se tornar um membro permanente? Erivaldo, eu creio que está ajudando, e muito. Eu acho que não deu certo, digamos assim, mas quem ficou em maus bocados não foi propriamente o Brasil, foi os Estados Unidos. Isso. Que teve que vetar, né? Que teve que vetar e não teve, até então, ele não apresentou um bom motivo para ter vetado. Ele falou que o argumento público, né, dos Estados Unidos foi dizendo que não foi respeitado o direito à legítima defesa de Israel. Só que esse direito à legítima defesa, os Estados Unidos sabem muito bem disso e a grande maioria, eu diria mais de 80% dos estudiosos dessa matéria do mundo entendem que o posicionamento dos Estados Unidos sobre a legítima defesa em direito internacional é um posicionamento no mínimo equivocado ou no mínimo impreciso, que é um posicionamento que permitiria que você, antes mesmo de sofrer um ataque, pudesse revidar aquele ataque, que não aconteceu ainda. Uma espécie de ataque preventivo. Exatamente. Né? A legítima defesa preventiva existe. As pessoas falam nessa legítima defesa dos Estados Unidos de pré-emptiva ou peremptiva, que seria uma legítima defesa antecipada a um potencial ataque, foi justamente o argumento que eles deram à época da invasão dos Estados Unidos no Iraque, né? Que até então disseram que o argumento que foi dito basicamente é que haveria, o serviço secreto teria informações específicas sobre a utilização de armas de destruição em massa, armas químicas em território, em solo americano, e que teria que fazer vasculhar aquela região. E que depois se confirmou que não havia, né? E depois de 20 anos, né, até hoje, teve uma reportagem desse ano. Houve relatório da CIA, né? Nunca apresentaram nada objetivo, né, nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos, que foi quem estava desse lado. Isso. E acabou sendo uma situação relativamente vexatória para os Estados Unidos, né, porque acaba que coloca um país que tem um respeito e que tem um certo protagonismo aqui do lado ocidental, como se fosse numa posição de mentiroso, numa posição vexatória, numa posição que certamente não diz respeito àquilo que os cidadãos norte-americanos eles tentam que aconteça na política. E agora, apoiando, inclusive o Biden foi, né, ao Oriente Médio, etc., declarando, inclusive, se deixando filmar ao lado do representante de Israel, que belicamente é muito superior ao Hamas, né? E, inclusive com supostos crimes de guerra, quer dizer que isso vai acumulando ali um desgaste, né? Sim, vai acumulando desgaste. Há cerca de uma semana eu estava conversando com outro professor de Direitos Humanos, mais precisamente, e nós falávamos sobre a perda de protagonismo dos Estados Unidos, né? Se esse mesmo conflito acontecesse entre 10 e 20 anos atrás, sem nenhuma dúvida, os Estados Unidos teria um posicionamento muito mais radical. E talvez fosse um posicionamento que causasse violação de direitos ali no primeiro momento, mas rapidamente tentaria, no mínimo, que não houvesse uma escalada desse conflito, né? Atualmente, o que a gente tem visto é que, por meio de um certo soft power, digamos, competências muito macias, muito suaves, a China ela tem se movimentado muito bem aqui nas relações internacionais. E é como o próprio Henry Kissinger dizia alguns anos atrás, ele dizia que o conflito do mundo ocidental, se é que a gente poderia falar de um conflito de cunho ideológico, democrático, técnico propriamente, seria com a China, né? Eu não vejo a China como um inimigo. Inclusive ele escreve um livro, né? Ele escreve um livro sobre a China. Exatamente.
As memórias dele, etc. Justamente. E ele, engraçado que ele está nativa, né? É uma coisa que muita gente não sabe, mas vez por outra ele se posiciona politicamente, né? Ele já tem uma saúde debilitada, mas ele ainda se posiciona nesse sentido. Eu, particularmente, agora se você me permitir, eu não acho nem os Estados Unidos tem que ser visto como um inimigo e nem a China. Eu acho que são dois países que o Brasil depende economicamente. São dois dos 3 principais parceiros comerciais, como a Argentina também. Uhum. E são países que eu acho que a gente não tem que pensar objetivamente em questões ideológicas, religiosas. Nós temos que, eu acho, que seguir o que a própria Constituição brasileira fala, de seguir com universalidade as relações internacionais. Eu acho que é uma manifestação que entenda que cada país tem o seu papel nas nossas relações. E eu acho que o nosso pensamento interno aqui é analisar o ponto de vista internacional, mas entendendo que, objetivamente, aqui no plano interno, nós temos que buscar o nosso próprio caminho. Perfeito, professor Matheus Attalânio. Gostei demais do papo. Apareça outras vezes, siga o conselho do seu professor lá da USP, né? Dê mais entrevistas, porque são muito bacanas, esclarecedoras. Muito obrigado aí por dividir um pouco da sua inteligência conosco. Fique à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado, Arivaldo. E repita as redes também, desculpa. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Já a segunda vez que estou aqui. Pretendo vir novamente, se me convidar, estarei sempre que possível. Nas minhas redes sociais são Matheus com TH, sobrenome Attalânio, Matheus.Attalânio lá no Instagram, lá no Twitter, canal no YouTube Matheus Attalânio, muitos vídeos em breve, vídeos curtos, que eu vou tentar comentar alguns conceitos do mundo internacional. Além propriamente do LinkedIn, que é onde eu me posiciono, inclusive, em línguas estrangeiras. Tá? Eu agradeço aqui o espaço, o convite e a possibilidade de ter essa excelente conversa, como sempre tivemos aqui. E para mim é um prazer enorme estar contribuindo aqui com o Otimista e com o programa político. Legal, muito obrigado, parabéns, boa sorte na caminhada. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.